Bom dia a todos. Vamos ficar em pé e fazer a leitura no Salmo 37, versículos 12 a 15. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Ri-se-á dele o Senhor, pois vê estar aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada, distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Podem assentar. Estou tentando passar, irmãos, eu repito o que eu falei domingo passado para vocês. Esse salmo é difícil, tá? Porque quando você pensa que terminou no versículo 6, tem um restante do salmo. Mas há uma ordem aqui. O que está acontecendo? Eu falei para vocês, só para a gente dinamizar o assunto e fazer vocês lembrarem, que o versículo 1 a 6, é o Espírito de Deus nos fornecendo o que nós chamamos de alicerce. Tá? A vida cristã é construída igual a uma casa, irmãos. É igual a casa. O Gessé, inclusive, falou de doutrina hoje. Nós vivemos da palavra. Nós não vivemos de emoções. Eu senti a presença de Deus. Nada disso. Nós vivemos da palavra de Deus. E as doutrinas formam um alicerce sólido para a vida. Tá? E se você não firmar na Bíblia, você está perdido. Tá? Se eu não firmar a minha vida na palavra, eu estou perdido. O justo viverá da fé. E fé é firmar na verdade, né? Então, o que Deus dá no começo, nesse alicerce? Como é que ele lança o alicerce? Ele lança falando de algumas coisas básicas que você vai enfrentar, que você enfrenta neste mundo. Ele diz no começo, não te indignes por causa dos malfeitores, nem não tenha inveja dos que praticam a iniquidade, já expostei isso para os irmãos. Ele fala do juízo que virá sobre eles. Ele fala, confia no Senhor. Ele está mostrando que a terra pertence a Deus. Esta terra onde você pisa, onde você mora, onde você come, onde você respira, onde você toma água, comida, onde você vê chuva, onde você vê os astros. Esta terra pertence a Deus. Não é do presidente da República, não é de um partido político, não é de ninguém. Essa terra pertence a Deus. É igual sua casa, né? Sua casa, lá dentro, pertence a você. Se alguém vai ficar lá na sua casa, habitar lá, é sob suas ordens, tá? É você que vai dizer sim ou não. Tá? A terra é a mesma coisa, irmãos. A pergunta é, por que Deus deixa os ímpios? Por que tem na terra ladrões, malfeitores, incrédulos, pessoas que odeiam a Deus, pessoas ímpias, pessoas idólatras, pessoas que xingam, pessoas que têm maldade no coração? Por que Deus está dizendo aqui, calma. Mas o Senhor, aí a pessoa começa a ficar fazendo pergunta, porque o Senhor dá riqueza para outros. Olha aquela pessoa que nem conhece a Deus, ela tem dinheiro, ela tem recursos, ela tem empresas, ela vive baforando os seus cigarros, vive falando palavrões, né? O mundo está lotado disso. E Deus está falando, calma. Habita na terra. Isso quer dizer o quê? Eles não habitam. Você habita. Tá? Outro detalhe, ele dá aquela, vamos dizer assim, aquela afinidade para nós nos conduzir em ensinos práticos. Ele diz, confia no Senhor. Diz aqui. Entrega. Ele diz, agrada-te dele. Que Deus seja o seu Deus.
Todo o nosso problema é esse, irmãos. Nós gostamos mais da nossa família do que do Senhor. Tá? E quando perdemos, ficamos com saudade. E aí esquecemos de Deus. Acontece. Mas a Bíblia ordena ter prazer, agradar de Deus. Eu não sei, irmãos, os crentes têm uma teologia incrível. Nós não cremos no abstrato, nós não cremos em crendices, nós não cremos em misticismos, nós cremos no Deus que se manifestou na palavra. É por isso que aqui na Igreja Batista, nós damos a palavra, para que vocês conheçam o seu Deus. Não tem isso na Igreja Católica. Não tem uma teologia de Maria. Não tem uma teologia do Jeová, dos Testemunhos de Jeová. Não tem. Eles não podem elaborar. Tá? Por quê? Não tem base, irmãos. Então a Bíblia está dizendo o que? Agrada-te do Senhor. Por isso que eu tenho falo para meus alunos que dou aula lá no seminário, leia a Bíblia. Alguns pastores novos querem ter assim mais conhecimento para imitar grandes homens. Seja simples, feijão com arroz. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, que você vai conhecendo, a cortina vai abrindo e você vai conhecendo o seu Deus. Você tem um tempo de manhã? Gasta com a Bíblia. Não vai sair fazer outra coisa, não. Vai orar, pega a Bíblia. Gasta pelo menos meia hora lendo a Bíblia. Vai ali começando em Gênesis. Eu não estou entendendo muita coisa. Tem problema. Você tem um pastor e você tem a orientação na igreja sua. Hoje a internet nos fornece muito meio. Eu vejo a minha nora, como ela vai na internet, ela procura ler livros para ajudar no seu conhecimento. Gessé também, a irmã Rosa e outros. Eu vejo a disposição de aprender mais. Tem bons pregadores aí fora, irmãos. Tem. Tá? Nem tudo que eles falam a gente concorda, mas tem bons pregadores, homens fiéis. Você pode ouvir a mensagem. Tá? Então, irmãos, conheça seu Deus. Tá bom? E ele diz mais aqui, e eu falei muito sobre isto. Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. O que você quer. Se não for da carne, se não for pecado na vida, o Senhor vai satisfazer o seu coração. Se você agradar do Senhor, Ele vai honrar você. O problema de muitos crentes, nós não honramos a Deus. Tá? Nós honramos coisas erradas que entram na nossa vida, na nossa casa. Nós não honramos a Deus. Como é que Deus vai honrar a gente? Não é isso? Nós aprovamos coisas erradas. Honre o Senhor que Ele vai honrar você. Glorifica o nome dEle na sua vida, no seu lar, e você vai ver como Deus honra você. O nosso problema é esse, irmãos. Nós queremos de Deus bênçãos quando nós não honramos a Ele. Né? Vamos lá. Também, irmãos, o que Ele vai fazer? Isso eu expliquei para vocês. Ele vai fazer o quê? Aqui o entendimento da Bíblia, irmãos. Muitos pegam um texto como esse aqui, entrega o teu caminho, até os incrédulos usam isso hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Mas a Bíblia não está pegando um texto e isolando o texto. Ele está mostrando aqui, a palavra de Deus está mostrando no versículo 7, versículo 6, digo, que Ele fará sobressair a tua justiça. Ele vai fazer... Os irmãos sabem que é sobressair. Né? Aí nós temos o irmão Emerson. Se ele está aqui na igreja, todo mundo tem pé, ele vai sobressair porque ele é alto. Ele sobressai. A Bíblia fala do rei Saul, que ele sobressaía dos ombros para cima. Então o que Deus vai fazer do nosso, da nossa justiça? Ele vai fazer aparecer a justiça. Tá? Olha aquele crente ali. Como ele está vivendo. Então todo mundo vai ver que diferença o crente é. Tá? E aí o teu direito.
O teu direito vai aparecer. Tá? Direito, irmãos. Nosso Deus lida nesta base. Eu estou vivendo injustiça? Então meu direito é esse. Você lembra quando ele deixou José lá no Egito, mais de 2 anos na prisão, e ali o jovem, sem saber, ele esperava em Deus. Quando Deus tirou da prisão, foi para ele ser o governador do Egito. Sobressaiu o direito dele, a justiça dele e o direito. Está vendo, irmãos? No final, quando os crentes vão para o céu, vai sobressair o direito em Cristo. A dona Nádia faleceu. Qual o direito dela? Em Cristo. Ela está na glória com o Senhor. Está vendo? É assim. Deus trabalha em prol do seu povo desse jeito. Você é uma pessoa convertida? Então, lembra disso. O Senhor trabalha pelos seus. Enquanto você está dormindo, o Senhor, teu Deus, não está. Quando você está cochilando, Ele não está. Ele está defendendo os seus. No domingo passado, irmãos, eu coloquei aqui este segundo ponto que tem aqui, que vai do versículo 7 e vai até o versículo 11. Até o versículo 11. O que está ensinando aqui? Eu falei para os irmãos sobre ações e reações. Ações é a minha atitude, vamos dizer, positiva. Reação é a atitude negativa. Quando eu fico irritado, quando eu vejo que as coisas parecem que não estão funcionando do jeito que eu queria, eu fico irritado. E ele está falando aqui, para evitar isso, tá? Ele diz no versículo 8, deixa a ira, abandona o furor. Nós sempre estamos querendo puxar o revólver, nós sempre estamos querendo puxar o punhal, nós sempre estamos fazendo isso, eu vou me armar com força. Nós sempre estamos querendo, irmãos, com nossa boca verbalizar o ódio que nós temos no coração, porque não está funcionando do jeito que nós queremos. Ele diz o quê? Aí, ele diz, não olhe para os malfeitores. Nós estamos cercados disso. Irmãos, você sabe o que é isso? De pessoas que têm ódio de Deus, de pessoas que odeiam a Bíblia, de pessoas que têm aversão pelos crentes, de pessoas que odeiam Jesus Cristo, de pessoas que no inferno agora estão rangendo os dentes. Está vendo? Rangendo os dentes de dor e de raiva. Essas pessoas moram ao seu derredor. O seu vizinho do lado direito, se não é crente, é essa pessoa. Do lado esquerdo seu, mesma coisa. Tá? Elas são pessoas assim. E algumas dessas pessoas se sobressaem. Muitas delas enriquecem. Muitas delas são pessoas avarentas, ladras, e você não vê punição nenhuma. Muitas delas são mentirosas, tá? Idólatras, tá? Muitas delas, especialmente em nossos dias, são pessoas que provocam os outros, tá? São pessoas mal educadas, são pessoas que não respeitam mais o próximo. Nós estamos convivendo com uma sociedade extremamente perversa. Fuma, usa maconha, xinga, não respeita as autoridades, não respeita um pai nem a mãe mais. Nós estamos convivendo assim, com uma sociedade desse jeito. E o que há no povo, irmãos? O que há neles? Eles querem o quê? Eles querem ganhar a terra. Foi isso que Jesus falou para os discípulos. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas olhe bem, os homens querem ganhar o mundo. Por isso que eles jogam em loteria. Eu espero que você, como crente, não está fazendo isso. Viva de acordo com aquilo que Deus lhe deu. Não tente, porque vai ser problema para a sua vida. Viva com um pouquinho. Deus não vai deixar você morrer de fome. Não vai. Ele vai sempre suprir o arroz, o feijão, o ovinho frito, o pedaço de carne, o café, o leite, o pão. Não vai faltar, querido, durante a sua jornada até a sua morte. Não vai faltar. Não faltou até agora, não vai faltar.
Tá? Então, nós vemos o quê? Os ímpios querendo a terra, querendo dominar, querendo tomar. E hoje nós estamos vivendo, irmãos, na presença de elementos comunistas, que eles querem tomar tudo, eles querem tomar sua casa, eles querem que todas as posses suas sejam deles. Eles querem, estão fazendo isso no mundo e estão ameaçando matar quem não entregar. Eles querem roubar você, a sua liberdade. Escutem, pertence a quem? Olha o versículo 11. Dá uma olhada, irmãos, como a Bíblia responde. Os mansos herdarão a terra. Eu já falei para os irmãos que esse versículo é muito usado por aqueles que querem dar uma ideia futurista do versículo. Ah, é para o milênio. Não tem nada a ver. É para agora. Tá? Os irmãos já perceberam? Quem conquista a terra são os mansos. Quais são os mansos? São pessoas que não brigam. Ah, são pessoas que confiam em Deus. São elas que herdam. São elas que vivem. Irmãos, herdar a terra não significa ter para você o que você quer, mas saber como possuir o que você tem. É esse o significado. Tá vendo? Os irmãos perceberam no livro de Jó, quem já leu aquele livro, que quando Jó ficou, vamos dizer, cercado de lutas por fora e por dentro, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, aí a impiedade amontoou-se em torno dele. Pessoas passavam, davam risada dele, aqueles 3 amigos passavam, ficaram ali, vamos dizer assim, atormentando a vida dele. É assim, queridos irmãos, porque há uma inveja no coração do homem. Mas quando Jó perdeu, os irmãos perceberam que ele não perdeu a mansidão dele? Não. Ele estava, o Senhor deu, o Senhor tomou. E adorou Deus. Está vendo o crente como é? O crente não fica preocupado. Dia do Senhor, dia de domingo, ele vem para a igreja. Ele procura mostrar que ele teme a Deus. Está vendo? Isso é um manso. O manso não briga. Está vendo? O manso é um tipo de um servo, como um boi carrega um fardo. Ele está aqui, contente, alegre. O Senhor me deu tudo. Eu estou feliz porque Ele me deu. Isso é mansidão, irmãos. Tá? A minha mãe me ensinou isso. Para viver, trabalhar, lutar para viver com aquilo que Deus tem dentro do seu orçamento. Não é pedir prosperidade. Não é enganar, ser enganado pelo mundo que prometeu para você dar tudo. Dá nada, irmãos. Tudo pertence ao Senhor. Eu só fiz um retrospecto do que eu dei para vocês até no domingo passado. Eu procurarei não voltar mais ao assunto. Hoje eu quero falar do versículo 12 até o versículo 15. Os irmãos dão uma olhada aí. Eu vou ler aqui. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada, distende o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o coração. Interessante, né? Olha, irmãos, tenho aqui 2 lições apenas para vocês. Obviamente, tem muita coisa profunda aqui, mas nosso tempo só dá para isso aqui. Eu vou colocar o arroz e o feijãozinho aqui na mesa para vocês, tá bom? A primeira lição, nós vamos ver aqui, que é a atitude dos ímpios no íntimo contra o justo. Vamos para isso aqui, irmãos? Eu quero perguntar, você é crente? O Gessé deu uma completa aula sobre as doutrinas da salvação. Eu gosto de ver o Gessé falando, porque ele é calmo para falar. É bem diferente do pai dele, né? Eu sou mais abrupto para falar. O Gessé é assim. E tem professores desse tipo, e pastores também, né? Mas os irmãos perceberam que a salvação bíblica faz do homem um justo. Está vendo aqui? O que não tem na terra?
justo. O que a Bíblia fala em Romanos capítulo 3? O que Deus olhou para a terra? O que ele viu? Viu algum justo? Ele diz, não há justo nenhum sequer. A Bíblia não olha a aparência, irmãos. A Bíblia não olha a sua religião. A Bíblia não olha a sua bondade externa, sua moral, isso não tem valor. A Bíblia diz lá em Isaías que todo esse negócio nosso de achar que nós somos alguma coisa, que nós somos religiosos, que nós adoramos, tudo isso é trapo de imundície. Trapo de imundície. Não tem valor nenhum. Ou você é justo, ou você não é. Ou você tem a justiça de Cristo, ou você irá para o inferno. Pronto. Bem definido, né, irmãos? Ou você é coberto com a justiça de Cristo na salvação, ou você não é crente. Tá bom? Isso aqui é importante, irmãos. Isso acontece quando a pessoa se torna crente em Cristo. Tá? No dia da sua conversão, a pessoa foi justificada. O que é que ela tem? Ela tem algo dela? Não, a justiça de Cristo. O que é que diz Romanos 5:1? Eu espero que vocês já tenham decorado. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Está vendo? Não tem esse negócio. Sendo justificado por obras, temos paz com Deus. Não existe isso. Justificação é pela fé em Cristo. Então, se hoje, irmãos, 10 pessoas se converterem a Cristo, de todo o coração, crendo no sacrifício dele, aquelas 3 pessoas deixarão de serem ímpias para se tornarem justas. Está vendo? Isso é justiça. Agora eu quero que nós consideremos o seguinte. Nós temos um modelo de justo. Veja o versículo, irmãos. Versículo 12. Trama o ímpio contra quem? Ele não coloca no plural, os irmãos estão vendo? Ele fala contra o justo. E eu gosto disso. Claro que está falando de mim, eu sou justo. Jesus me justificou. Eu sou salvo. Aqui qualquer pessoa que é crente pode dizer a mesma coisa. Eu sou justo. Os irmãos lembram de Ló? Como Ló habitava lá em Sodoma e Gomorra? Irmãos, Ló não tinha fé que Abraão tinha. Ló não tinha aquela categoria de uma fé amadurecida como Abraão tinha. Mas era um homem justo. Tá? E o povo de Sodoma não gostava dele. Então eu quero dizer, não importa quanto tempo você tem de crente. Não importa se você é um crente que subiu muito na fé. O que importa é você é crente em Cristo. Veja, irmãos, na Bíblia, o que vai me levar para o céu é quanto tempo eu tenho de crente? Não. É quanto tempo eu estou firmado? Não. Eu fui justificado. Os irmãos lembram do ladrão na cruz? Quando ele falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando ele creu no Senhor, ele foi justificado naquele momento. Ele entrou no céu após a morte dele. Ele foi para o paraíso com Jesus Cristo. Então, não tem uma fila assim. Ali está o irmão José. Ele é crente há 50 anos. Ele vai entrar no céu rapidamente. Não. A salvação é dada aos que creem em Cristo. Eu só levo os irmãos, por favor, não percam aí em 1 Pedro, em Salmo 37. Eu tenho essas fitinhas aqui e elas são importantes. Vamos para, segundo a Pedro. Eu peguei esse versículo agora, eu não tinha colocado aqui na minha anotação, mas segundo a Pedro, irmãos, capítulo 1, versículo 1. Olha o que Pedro fala. Veja, agora os irmãos lembram quem era Pedro? Pedro era apóstolo. Pedro trabalhou muito para Cristo. Você fala, ele trabalhou muito, então ele merece um lugar no céu. Não é assim. Olha o que Pedro diz.
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Está vendo? Ele igualou a mesma coisa. Pedro falou, sou papa. Não. Ele falou, sou crente igual vocês são. Tá? Igualmente vocês são. Aquele irmãozinho que se converteu ontem à noite em algum lugar, ele é justo? É. Ele vai entrar no céu? Também. Mesmo jeito. Está vendo, irmãos? Lá não vai ser contado. O que conta é justiça. Aquele filme, O Peregrino, né? Quando o peregrino vai com o seu companheiro andando, né? Aquele sonho de que Bunyan teve, e ele chega na entrada do céu, aí pergunta, cadê seu certificado? O peregrino pega e mostra, aqui está, justificado, pois pela fé, fui salvo, pode entrar. Aí perguntou para o outro, cadê seu certificado? Mas eu não tenho, eu pensei que se eu fizesse, amarre e lança no fogo. Os irmãos estão percebendo a diferença? Então, eu estou trazendo isso para os irmãos. Sabe por quê? Porque no mundo, esses que são chamados de justos, eles imitam um justo. Voltemos para o Salmo, rapidamente lá. Veja lá, o que diz? Versículo 12. Trama o ímpio contra quem? Contra o justo. Agora, primeiramente, eu digo a vocês, a primeira pessoa que vocês têm que olhar, tramaram contra Cristo? Claro. Por quê? Ele é chamado o justo. Coloquem letras garrafais, bonitas letras. O justo. Jesus. Perfeito. Perseguiram? Perseguiram. Tramaram contra ele? Queriam matá-lo? Rangeram os dentes contra ele? Sim. Os irmãos lembram que foi até a cruz. Trocaram, jogaram o Senhor de lado, falando, nós queremos o Barrabás. E quanto ao Senhor, bateram no rosto dele, cuspiram no rosto dele, cravaram a coroa de espinho na cabeça dele, deram chicotadas nele. Foi assim, o meu Senhor, o justo. E agora? E você? É diferente? Você está coberto, crente, da justiça do Senhor. Então, você representa Cristo o justo na sua vida. Tá bom? Então, vamos lá. Eu quero guiar os irmãos nisto. Veja João capítulo 15. Presta atenção ali, queridos irmãos. João capítulo 15. Deixa eu pegar aqui esse marcador. Ele é importante. João capítulo 15. Vocês conseguem chegar lá rapidamente? Vamos lá. Olha o versículo 18. Ele diz o quê? Se o mundo vos odeia, aí ele diz, o que está dizendo? Não fique preocupado não. O mundo não gosta de você. O mundo fica zombando de você se você para de vir na igreja, para de ler a Bíblia, para de orar, para de dar testemunho, aí o mundo zomba. Essa pessoa é igual a gente, tá vendo? É assim, fizeram escárnio de Pedro, e você também, Pedro, ficou com medo, negou o Senhor. Escute, o que Jesus está falando? Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que vós outros, me odiou a mim. Está vendo? Agora veja o versículo seguinte. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era do mundo. Como vocês não sois do mundo, eu escolhi vocês
É por essa razão que o mundo os odeia. Esse princípio está bem claro, bem nítido. Quem está ao seu lado? Quem é a pessoa que mora em sua casa? É o justo? Não, é o ímpio. Então ele vai perseguir você. Quem é o seu vizinho? É o justo? Não, é o ímpio. Então ele vai perseguir você. Quem é o seu parente que você tanto ama? Ele é justo? Não, é um ímpio. Então vai perseguir você. Agora, se você não quer sofrer, não imite Cristo. Não. Não vem para a igreja, não lê a Bíblia, não ore, não dá um bom testemunho. E você o mundo todo vai rir, vai abraçar você. Ele é igual a nós. Está vendo? Irmãos. Mas, gente, lembre bem, eu represento Cristo. Eu represento a Cristo. Portanto, a justiça de Cristo me fará com uma postura, com uma posição firme. Tá? Eu não vou negar meu Senhor. Custe o que custar. Se me perseguirem, que me persigam. Você não precisa brigar. Seja apenas uma vida justa. Compromisso com seu Deus. O problema hoje é esse, irmãos. Nós queremos agradar as pessoas e desagradamos a Deus. Quando eu agrado a Deus, você nem percebe, é você estar agradando as pessoas. Está servindo a elas naquilo que elas precisam. Vamos para o versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos diz. Não é o servo maior do que o Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Está vendo, irmãos, o que acontece? Ele está chamando a gente de quê? De servo. Vocês estão no mundo para servir. Então vocês não são maiores do que o Senhor. Você não é maior do que Cristo, é? Então se perseguiram a Cristo, vão perseguir você também. Se perseguiram a Cristo, vão me perseguir. E a gente encontra isso, irmãos. Encontra na nossa família, encontra com o pai, com a mãe que não são crentes, um irmão muito chegado, um marido que não é crente, uma esposa que não é crente, qualquer um que não crer em Cristo, que não foi justificado, vai perseguir você se você está imitando a Cristo. Se você carrega, agora se você ficar querendo negar o seu Senhor, aí você vai ter uma vida que o mundo gosta e vai zombar de você nesse viver seu, e você vai desonrar o nome de Deus. Não é possível que você vai desonrar o nome do seu Senhor, não é possível. Você não é crente, Ele não morreu por você, Ele não se entregou por você, Ele não comprou você, Ele não chamou você para a vida eterna, Ele não preparou um lugar para você, Ele não é o seu Deus, por que negar? Que o Senhor, em sua palavra, venha aplicar sua verdade em nossos corações nesta manhã.